Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou o Samuel Guimarães, vou repetir mais uma vez, mas serei o seu host aqui durante essa temporada dos nossos episódios do podcast. A gente está aqui hoje com o Ivan Cruz, ele é cofundador e diretor de marketing, CS e de produto na Mereu, e com a Aline Suete, que é diretora de HR no Pátria Investimentos. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa, que é levar conhecimento, conceitos, inspiração para líderes de gente e gestão nas organizações. E mais especial ainda é o episódio de hoje, que a gente está aqui com a Aline, que vai falar sobre um tema muito bacana, que é felicidade das pessoas gera resultado. E é muito importante porque a Aline tem um grupo de empresas que ela apoia e vai ser um tema bem legal, bem novo e que a gente vai explorar bem aqui com ela. Seja bem-vinda, Aline. Eu que agradeço, obrigado, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar então com a nossa pauta, só lembrando todo mundo, segue a gente no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou no YouTube se você preferir por vídeo. Só procurar Mereu Talks e aí você vai achar o nosso perfil, você pode seguir lá e você recebe toda a notificação dos novos episódios. Os links para os nossos perfis nessas redes, nessas plataformas, você vai encontrar aqui no comentário desse post, deste episódio. Vamos então começar com a pauta então. Eu vou começar aqui falando um pouco, a gente então está recebendo a Aline Suete, representando que você é uma trajetória muito inspiradora, muitos anos, né? A gente pode falar quantos anos? Mais de 20. Mais de 20. Vamos assim? Mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, e já trabalhou em grandes empresas como a Ambev. E aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais dessa história que começou lá na Ambev e falasse um pouco da sua trajetória, por favor. Eu sou uma química que fez administração, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, me especializei em finanças. Também dei um deep dive nessa gestão pela qualidade total, fazendo estatística, Greenbelt e grupos de melhoria. A Ambev foram 17 anos de carreira na Ambev. E entrei depois, na sequência, no segmento do varejo, de logística, por mais 7 anos, e agora 2 anos num fundo de investimento, que é o Pátria. Sou carioca, já caminhei bastante por esse país, morei em alguns estados, e hoje estou aqui em São Paulo. Aline, conta pra gente um pouco como é que é a sua atuação no Pátria. Se ele é mais no fundo, na holding ali, ou se você também apoia e entra nos processos das investidas, ajudando o pessoal a melhorar os processos, enfim. Então, Ivan, não exatamente a Aline, mas a estrutura Pátria, ela entra assim, Então, nós temos, claro, um canal para tratar e cuidar das pessoas da gestora, que a gente chama, mas como o Pátria faz um acesso às investidas, desenvolvendo, crescendo e valorizando o business, o negócio em si, sim, nós aportamos conhecimento e fazemos disso também um valor para a gente dentro das investidas como melhoria, para que na saída essas empresas possam valer mais do que quando a gente entrou. Muito legal. Falando um pouco sobre o tema de hoje, Conta pra gente aí, primeiro, como que você começou a explorar ou a se interessar por o tema da felicidade na empresa, ou seja, felicidade das pessoas ali dentro, E um pouco o que é isso, Como medir isso, se mede ou não? Conta pra gente aí. Tem muita gente que está nos acompanhando que tem muita curiosidade sobre o tema. Nossa, eu acho super legal, assim, sabe aquelas coisas que você percebe que você deveria ter tido acesso e tudo conspirou para que aquilo acontecesse, Eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas e uma acadêmica, uma professora, trouxe uma temática numa abordagem tão diferente que deu aquele primeiro estalo. Então, aonde todo mundo falava de Maslow, das necessidades básicas, ela trouxe Herzberg, que foi um contemporâneo de Maslow, mas que dividiu as necessidades básicas em questões que eram higiênicas e questões motivacionais.
Então, é exatamente o mesmo conceito, só que com um enquadramento diferente. Ou seja, nem tudo que é higiênico, ou seja, que pode gerar, às vezes, uma insatisfação, gera uma satisfação. Aquilo foi a primeira semente que me causou muita curiosidade, porque, como eu falei, eu sou química, e eu tenho um viés pragmático forte. Eu busco a lógica nas questões. Então, para mim, ali eu confesso que eu fiquei meio na dúvida. Como é que é algo que pode gerar insatisfação, quando resolvido, não necessariamente vai gerar satisfação? Né? Então, isso deu uma curiosidade cognitiva para mim muito grande. Eu comecei a estudar Herzberg. Aí, na sequência, quando eu falo que são as coisas que são para acontecer, eu fui numa palestra do Márcio Fernandes. Na época ele era CEO da Electro, porque tinha sido prêmio Great Place to Work várias vezes, anos consecutivos em primeiro lugar, e ele usou um slogan que me gerou outro paradoxo, assim, né, em termos de você pensar e você querer contextualizar aquilo, né, felicidade dá lucro. Aquilo, para mim, assim, junto com a sementinha de Herzberg, né, se instalou em mim uma necessidade de querer entender como é que aquilo poderia fazer sentido. E fechou de vez, tudo no mesmo período, assim, na mesma época, não foi uma coisa atrás da outra, mas foi no mesmo momento. Eu tive acesso a um livro de um autor de Harvard. Ele é professor de uma das matérias mais concorridas de Harvard, Shal Achor, e ele fala sobre o jeito Harvard de ser feliz. Então, nesse livro, ele também quebra vários paradigmas, né, práticas e conceitos em termos de resultado, né, onde ele diz que 75% da nossa capacidade de gerar resultado, na nossa taxa de sucesso, ele usa esse termo, depende da maneira como a gente lida com o estresse, de como a gente encara as questões, de como a gente se correlaciona aos problemas e como a gente se relaciona também com as pessoas. E não a nossa capacidade cognitiva. 25% apenas da nossa capacidade de resolver um problema está relacionada aos nossos aspectos intelectuais puramente ditos, né? Nossa, que legal. Até me faz conectar com aquela análise de, às esse uma mesma pessoa em um time produz muito, quando ela troca de time, talvez ela tenha um desempenho que cai, né? Talvez essa química, esse acolhimento que um time pode gerar, o outro não, né? Influencia. Agora eu sei por quê, e tá explicado, né? Não, com certeza. Aline, né, a gente acompanha os seus artigos, né, as redes sociais, como você se posiciona, e tem um termo, hemoplasticidade. Explica para nós aí de onde surgiu isso, como é que foi, é um termo que você desenvolveu, como que é? É um termo que eu criei, sim, Ivan. Eu criei baseado na neuroplasticidade. Enquanto a neuroplasticidade, ela define a plasticidade neurocerebral, né, os aspectos físicos, bioquímicos, né, e que acontecem dentro do nosso cérebro, eu quis trazer a hemoplasticidade como um aspecto que acontece integralmente na nossa mentalidade. Então, a plasticidade emocional como que ela reverbera na nossa capacidade mental de lidar com as questões. Então, é uma derivativa aí do neuroplasticidade, mas é um termo próprio, sim, para poder tangibilizar um pouco mais esse conceito. Não, muito bacana. Quando você falou essa questão das pessoas precisam estar felizes ou serem felizes, esse conceito também é complicado, né? Que é o estar e ser, mas estarem felizes para poder provavelmente produzir bem, para alcançar os seus resultados, ou seja, como a gente tem falado em outros episódios, né? Entregar o que ela tem que entregar e a forma que ela vai entregar também vai ter um resultado potencializado, pelo menos se ela está feliz. E o Ivan falou aqui dos termos, o que a gente segue nas redes, isso eu fiquei muito curioso quando a gente estava olhando um artigo que você fala que as pessoas têm uma postura diferente quando elas estão felizes. Quais são essas posturas, ou qual é essa postura que a gente pode esperar dessas pessoas quando ela está feliz, ou quando ela não está, se a gente não vai encontrar algo? O que pode ser um problema quando a pessoa não está feliz, e a que está feliz, o que ela entrega a mais? Hoje, né, no nível industrial que nós estamos, na evolução industrial que nós estamos,
as máquinas, até as estratégias já não fazem mais tantas diferenças por si, porque as máquinas são compráveis, né? A gente, do mesmo jeito que uma pessoa compra, uma empresa compra, a outra pode comprar também. A estratégia, né, a gente copia, então muitas delas já estão aí disponíveis em todas as formas, pagas ou até gratuitas, mas a inovação, a criatividade, que hoje é o grande diferencial estratégico, a capacidade de resolver um problema mais rápido e mais assertivamente, ela está totalmente centrada no indivíduo. Então, um passo antes só para essa pergunta é assim, por que o indivíduo hoje, talvez até mais do que no passado, ele realmente é um protagonista? É porque o indivíduo, ele não é replicável, ele não é modelável, ele não é colocado numa prateleira de forma totalmente integrada. Você pode até pegar partes desse, né, capacidades, habilidades e até colocar, né, isso embalado num robô, por exemplo, programado num robô, mas o contexto como um todo, não. Então, é justamente essa diferenciação que faz desse indivíduo hoje um grande protagonista do negócio, o grande fator competitivo do negócio. E dito isso, né, congregado com um mundo cada vez mais complexo de se viver, acho que uma das expressões que bem representam isso é o VUCA, né? Muitos de nós já escutamos falar sobre isso, e eu gosto muito dessa expressão porque ela realmente tangibiliza o que a gente está vivendo. Se você tem um fator que é o mais estratégico seu, é o ser humano, e o ser humano tem que viver num mundo VUCA, como, né, que você preserva a potencialidade desse fator estratégico, trazer o que realmente ele pode trazer de resultado para aquela empresa. Qual é a maior necessidade do ser humano? Tem teorias, tem cientistas, tem, né, estudiosos que falam que 90% a 95% das nossas tomadas de decisão ou percepção é baseada em aspectos emocionais. Então, é isso, né? Se a gente vive naquilo que é intangível para fazer o que é tangível, para tomar decisões em cima do tangível, mas a gente vive no intangível, a gente percebe e decide no intangível, a felicidade, né? O bem-estar, a sensação de estar satisfeito, ela gera totalmente o resultado e a capacidade daquele indivíduo de produzir e tomar decisões mais assertivas e mais produtivas e, consequentemente, trazer mais resultado. Legal. Aline, um dos nossos... um dos propósitos do podcast é levar, né, essa inspiração para quem está nos acompanhando, são empresas de médio e grande porte, e a gente gosta de dar uns exemplos práticos. Por exemplo, quem não sabe como que anda a felicidade ali dos seus colaboradores ou quer implementar algo nessa linha. Que tipo de dica você daria para essas pessoas ou entenderem como está, meio que não sei se é um diagnóstico, ou para começar algumas ações para ela começar a elevar o nível de felicidade? Você consegue dar algumas dicas assim para o pessoal? Eu acho que a primeira questão, o primeiro propósito de uma empresa, né, que não seja uma ONG, que não seja uma benfeitora sem fins lucrativos, é dar resultados econômicos e financeiros. Então vai ser o seu primeiro farol para saber se seus funcionários estão felizes ou não. Uhum. Com certeza, você não vai achar a causa aqui, mas você vai saber se você está bem economicamente, financeiramente, você vai saber com certeza, ali tem a primeira visão do nível de felicidade dos seus funcionários. Quando você quer dar um deep dive, né, quando você quer aprofundar, quando você quer poder entender um pouco mais disso, claro que você pode fazer pesquisas de clima, você pode levantar KPIs e indicadores que trazem já um outro nível, né, um step mais número 2, vamos dizer assim, dessa saúde. Eu estou indo para a questão das métricas e do resultado, porque é mais fácil você começar assim. Tangibilizar, você né? Tangibilizar. Então, seja um índice de absenteísmo, seja um índice de turnover, seja retrabalhos que você tem durante produção. Então, assim, ainda mais que a gente está falando com empresariado, a gente está falando com pessoas pragmáticas, às vezes a gente sabe que a gente tem que convencer pessoas mais, né,
menos sensíveis aos aspectos mais intangíveis, a gente precisa ter essa abordagem mais pragmática para poder começar uma conversa, né? Então é importante você fazer uma primeira leitura um pouco mais técnica mesmo, um pouco mais numérica. E aí, quando você começa a entrar nas causas mesmo mais fundamentais, você começa a achar questões que vão estar desde a uma relação de liderança, mas também a uma relação de propósito, né? A uma relação de vínculo de propósito. Nas nossas conversas aqui de anteriores, né, de bastidores, eu sei que vocês iriam me fazer essa pergunta e talvez eu antecipe ela um pouco aqui, né? Que é assim, Simon Sinek, que também com certeza é um guru, né, um cara super inspirador, que também fez uma provocação super grande na gente, quando ele fala da importância do porquê, né? Quando a gente volta lá para Taylor, que fez as primeiras organizações industriais, o que a gente tinha lá naquela administração? Você só falava o quê, né? Você precisa fazer isso, o quê, né? Aí vem Simon Sinek, sei lá, depois de quanto tempo, e fala pra gente o quê? Não, olha, para essa geração não adianta mais você falar só o quê, você já tem que falar o porquê. E aí eu diria assim, que para nós agora, só o porquê não adianta, você tem que falar o pra quê, né? E qual que é a diferença, né? O pra quê é uma grande balança do porquê. Então, assim, eu até sei por que eu estou fazendo, mas pra quê? Qual é a perenidade disso? Qual é o preço que eu vou ter que pagar por isso? Quanto tempo eu vou ter que investir nisso? E sim, uma questão que vocês me provocaram, vocês me perguntaram, a pandemia teve uma influência nisso? Sim, porque na pandemia nós percebemos o quão frágil nós somos, muito rapidamente, e o quanto o fator tempo para a gente, né, ele é relevante numa vida relativamente curta que nós temos. Então, o para que fazer, ele entrou como um fator de comunicação, de estratégia, de engajamento extremamente fundamental. Então, você tem que fazer isso porque tais aspectos são relevantes e você vai fazer com tal objetivo de conquistar tais coisas. E é nessa hora do pra quê que você engaja. Porque o seu pra quê de negócio tem alguma correlação do seu pra quê, no seu pra quê individual. Aí você conecta. Aí na hora que você conecta, você engaja totalmente esse funcionário e esse funcionário vê realmente sentido naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está se dedicando e ali passa a ser um organismo só. Né? A indústria, né? A empresa com o funcionário. Aí o resultado é inalcançável. Sim. Exato. Quer dizer, você não consegue nem imaginar onde você consegue chegar. As startups conseguem gerar esse engajamento, essa conexão, né? Para que você está fazendo, né? Então, gera muita. Até porque as startups, talvez, com recursos mais limitados, então, como você conecta, né? É o propósito. Então, as pessoas que estão ali acreditam que no futuro aquele sonho, né, do fundador vai se tornar realidade e ela quer participar daquilo. Então, talvez até financeiramente nem seja tanto diferencial, mas sim o que eles podem alcançar na construção daquela empresa, do impacto que pode ser gerado, né? Nós falamos muito geração de impacto, né? É exatamente isso. E eu quero voltar a explorar só um pouquinho mais esse do pra quê, porque é bem importante a gente conseguir fazer uma reflexão assim, mais calma nesse sentido, porque não é tão óbvio, né? E alguns exemplos eles podem, de repente, clarificar um pouco mais essa questão. Quando a gente fala do porquê fazer, uma empresa fala assim, olha, você precisa cumprir as leis. Por quê? Porque é o certo a ser feito, a empresa não vai ser autuada, a empresa vai ser sustentável, a empresa vai poder ter todos as suas questões regulatórias ok para continuar crescendo. Entende que esse porquê ainda está numa alçada que não é a sua, Sim. que não é a sua como indivíduo? Na hora que você fala, mas para quê?
Para quê? Para que você se sinta bem também, para que você se sinta bem trabalhando, para que você tenha orgulho daquilo que você faz, daquilo que você vai entregar. Porque se a gente faz, se a gente é perene, se a gente é sustentável, você também pode ficar com o seu emprego, né, garantido, você pode ficar feliz de estar numa empresa lícita. Então você começa no para quê a fazer essa conexão da questão do engajamento. Então é no para quê que você consegue realmente trazer o funcionário para dentro do organismo e fazer essa conexão mais forte ainda do que só no porquê. Você citou essa questão, entrando no propósito, e aí foi muito legal que tem foi um post seu que você falou também sobre o para quem. E aí é interessante que você, como se fosse uma expansão, porque você pensa, tem coisas que eu até coloquei num comentário, que é a questão que não tem mais essa discussão se são as pessoas que entregam o resultado, são as pessoas que movem os negócios. E a gente já sabe que as pessoas se movimentam pelo propósito, e você trouxe também o para quê. Agora, o para quem também, ele é uma expansão a mais do propósito, ou ele entrega mais importância? Como que você vê isso? Olha que legal sua pergunta, engraçado que eu nem lembrava desse post e você me fez lembrar dele agora. E acho que é algo que eu tenho que explorar mais, e a gente vê isso muito em alguns momentos até do nosso país ou do mundo afora, momentos políticos, econômicos, momentos até das mídias sociais, que você vê agora a prática do cancelamento, por exemplo, né? Então você vê, o para quem tem sentido, né? Porque às vezes até aí tá tudo certo, né? O porquê tá certo, tá tudo claro, faz total sentido. O para que tá certo. Se você conectar com uma pessoa que tenha uma dúvida de reputação, seja por qualquer razão que for, em relação aqueles valores, aquelas premissas que você criou e que você forjou em si, você anula totalmente o porquê e o para quê. Se isso está certo ou não, eu não gostaria de tirar essa conclusão agora, né? Porque o post, ele não foi... Ele foi só uma coisa factual. Ó. De fato, para quem você faz, às vezes até substitui o porquê e o para quem. E o para quê, né? De novo aqui falando, né? Então, às vezes, para quem você faz, às vezes até substitui o porquê e o para quê. Porque quando você cria um vínculo de acreditação, de fidelidade, né? De conexão com uma determinada pessoa, você passa a não questionar mais exatamente o porquê ou para que os movimentos dela, e fica mais fácil para você simplesmente fazer para ela, porque você já colocou uma premissa maior até ali uma confiança naquela pessoa. Naquela pessoa. Por que eu trago isso no post? Por duas derivadas que eu acho que é importante. Isso pode ser muito bom, né? Mas pode ser muito ruim, porque tem esses seguidores que passam a economizar esse viés crítico de você analisar sempre também o porquê e o para quê. E vai direto só no vínculo que você criou com a pessoa. Mas em termos de business, de negócio, é importante a gente colocar isso para a gente poder entender o efeito de uma liderança, o efeito que um líder faz numa empresa, o efeito que um líder pode fazer em mobilizar, em engajar, em encurtar caminhos, em acelerar. Quando aquele líder já entra encaixado, com uma reputação, com uma energia, o tanto que você precisa colocar de esforço no porquê e no para quê, já reduz, porque você já tem aquele líder forte que vai puxar. Vai ser a referência. Vai ser a referência e vai poder puxar. Então, a formação dos líderes é super importante para uma empresa que quer principalmente acelerar e trazer, né, mais forte ainda as massas nas organizações.
hoje a gente estava até discutindo num outro episódio a questão exatamente da formação do líder. E a pessoa que nós estávamos conversando falou que entende que tem muitos líderes que estão chegando ou estão acessando uma cadeira de liderança ainda não tão preparado. E que isso gera um desafio para as organizações, que é devido à alta demanda por líderes, como preparar esses líderes para que eles sejam referência. Você entende da mesma forma ou não? E o que é o grande desafio que você vê na formação da liderança de hoje? Eu entendo da mesma forma, assim, eu acredito que um grande líder, ele impacta fortemente no resultado de forma positiva ou de forma negativa. Realmente a aceleração, né, das coisas e das necessidades e o nosso senso de urgência, o nosso imediatismo está fazendo com que algumas pessoas despreparadas cheguem a essas posições. E eu acredito que uma das formas que a Mireu sabe trabalhar isso muito bem em termos de ferramenta e de suporte é justamente a questão de você já começar desde o princípio a desenvolver competências, a você primeiro estabelecer quais são as competências, você criar sistemáticas e formas e fóruns e de acordo com o negócio, frequências, né, que você pode totalmente adaptar para um negócio e para o outro, né, através da plataforma de vocês. Esse desenvolvimento, né? Primeiro, esse autoconhecimento, essa percepção da gestão e essa tangibilização em números, em conceitos, para que você possa, a partir dali, desenvolver um plano realmente de aceleração desses líderes, né? Não só quando ele já está lá, mas antes mesmo dele estar lá. Então, realmente, isso pode fazer muita diferença. Bom, acho que a gente tem muita coisa aqui legal para estudar. Aí já convido quem quiser aí conferir aí nas redes. Depois a gente vai deixar nos comentários aqui o link do perfil da Aline. Mas quem quiser te achar no LinkedIn, como que pode Aline achar? Suete. Suete, não é Suê. Suete. S-U-E-T-H. S-U-E-T-H. E aí a gente vai deixar os links aqui também. Mas eu acho que é legal porque tem muita coisa. A gente vai colocar alguns links também de alguns tópicos, quando você fala a questão dessa hemoplasticidade, ou a plasticidade emocional, essa questão das pessoas, os comportamentos que elas têm, como que elas trazem resultados, que eu acho que é isso. Às vezes a gente talvez tem medo de falar isso, né? Pessoas felizes trazem resultados para as empresas. Sim, elas trazem resultados, e aí a gente tem bastante conteúdo que as pessoas podem explorar. Você trouxe alguns teóricos aqui, que é super interessante também, nos bastidores também, né? Quando a gente conversou, a Aline provocou eu e a Mari, que estava agendando, que da equipe também, a gente estava conversando, falou assim, olha, tem a pirâmide tal e tem tal, então a gente tem que olhar isso aqui, olha que interessante. Então acho que a gente tem muito conteúdo e fica essa questão de que sim, felicidade traz resultados, sim, é preciso que as pessoas se conectem com o propósito. Achei muito legal isso, porque eu gosto do assunto de propósito, então não é só o que e porquê, tem para quê e para quem, e no final das contas o que a gente quer é que as pessoas possam desenvolver o seu potencial, entregar os resultados, que vão entregar os resultados do negócio, e é um círculo de prosperidade para todo mundo, né? Então todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo aprende, todo mundo se desenvolve, e aí eu acho que é um assunto bem interessante que fica aí pra gente. Aline, estava refletindo sobre, né, o Samuel sintetizando tudo que a gente conversou, mas você falou uma coisa que nas primeiras respostas, que foi entender se a empresa gera resultado e depois entendendo, né, o business, como que as pessoas estão ali inseridas no business. Né, isso é uma descrição clara da visão do RH estratégico. Né? E o que a gente vê, talvez, é que nem todos, né, se a gente olhar a grande maioria das empresas, o RH ou gente de gestão ainda está um papel mais operacional. Eu queria, enfim, você vê várias empresas, tem uma rede de relacionamento e consegue entender, talvez, assim, quais são os grandes desafios desse RH, talvez, que ainda está um pouco operacional, que você daria uma dica, ou olha para isso, faça isso aqui primeiro, depois se desafie,
né, para essas empresas que ainda estão nesse estágio mais operacional e que, poxa, pessoas é o principal ativo da organização. Então, é muito estratégico, né? Como que você ajuda essas pessoas que estão nos ouvindo? Eu diria assim, gente, então, talvez de forma bem simples, se policiem a segregar tempo para não trabalhar só sob demanda, né? Nós, do RH, a gente é muito demandado. Como os temas são sensíveis, eles tendem a tudo ser urgente. Mas a gente não pode esquecer que a vida ela é feita, sim, de temas urgentes, mas tem temas que são importantes. E vão ter temas que vão ser urgentes e importantes, mas tem temas que são importantes que a gente precisa trabalhar com médio e longo prazo, né? Então, não trabalhem só na urgência, não trabalhem só no imediatismo, não trabalhem só respondendo à demanda. Então, uma disciplina que o RH estratégico tem que ter é segregar a agenda para planejar, para enxergar o que aconteceu, né, no retrovisor, o que aconteceu no passado e começar a partir dali a projetar futuro, né? Então, se o futuro está sendo desenhado a partir dos dados que eu coletei do passado, para isso, né, para um turnover X, para um absenteísmo Y, para um custo de mão de obra, né, Z, como que eu consigo intervir no processo antes que isso aqui se torne realmente um grande problema a ponto de eu não conseguir mais resolvê-lo, né? Então, como é que eu consigo realmente fazer uma interferência positiva e bloquear uma tendência negativa? Ou como que eu consigo pegar um comportamento, de repente, que é super legal? Às vezes é o contrário. Pô, por que essa empresa tem um baixo turnover? Por que ninguém aqui falta? Por que ninguém aqui adoece? Vamos também diagnosticar, porque aquilo ali vai ter que ser assim... colocado numa caixinha de ouro e preservado e virar até uma cultura, virar um aspecto que vai ter que ser institucionalizado. Então, analisar tanto as coisas que estão ruins quanto as coisas que estão boas tem que fazer parte da agenda do RH estratégico para que ou a gente possa fazer intervenções e melhorar aquela prospecção negativa, ou a gente possa falar assim, reconhecer que aquilo a gente tem que potencializar, aumentar, multiplicar e preservar dentro da cultura e das práticas da organização. Então, essa agenda, né? Você tem que se disciplinar a ter uma agenda não só reativa, mas uma agenda que você possa também planejar, se preparar e propor, né? Fantástico. Posso acrescentar uma coisa? RH estratégico e feliz. Com certeza, gente. Assim, e aí eu vou acrescentar também, porque eu me considero uma pessoa muito pragmática, mas eu vejo lógica na felicidade, eu vejo sentido na felicidade. E às vezes a gente não precisa romantizar tanta felicidade. A gente pode colocar a felicidade, colocar a alegria como um fator estratégico. E quem é de marketing, quem trabalha com vendas, quem trabalha com essa área, sabe e faz isso às vezes muito bem, né? Porque as vendas, né, a conexão com o produto, depende também muito desses artifícios que nós agora, como gestores, como HR, como CEO, como CFO, vai ter que utilizar mais dessas questões também para fazer os nossos negócios acontecerem com mais resultado. Então é isso, gente. A gente está chegando aqui ao final. Queria te agradecer imensamente por você ter dedicado seu tempo aqui, conseguir colocar na sua agenda de poder ter com a gente contribuindo, trazendo conteúdo, um conteúdo que eu gostei muito da gente conversar e vejo que faz muito sentido aí. Quando você falou de propósito, me sensibilizou mais ainda como tudo se conecta. Então, queria te agradecer aqui, Aline, por sua presença. Super grata, disponível para quando vocês precisarem e quiserem que eu esteja aqui de novo, viu? Obrigada, Meril. Obrigado, Aline. Foi sensacional. Acho que são temas que fazem realmente a gente refletir o que a gente está fazendo nas empresas. Então, a gente ter a vontade de ir para trabalhar, para fazer as coisas diferentes acontecer, é fundamental, né? O momento em que a gente não está afim de ir lá, de encontrar com o seu gestor, as pessoas que estão ali, fazer o que você está fazendo,
já perdeu, né? Então a felicidade ela é fundamental nessa estratégia. Muito bom. É isso aí, gente. A gente vai ficando então por aqui. Lembrando que você talvez já está chegando aqui, já está assistindo o 4º, 5º, 6º episódio. Então, aqui também nas redes, nós vamos colocar os links aqui onde você pode conferir todos os episódios e escutar outros temas que a gente trouxe. Como o Ivan falou no comecinho, a gente está sempre buscando trazer debates, assuntos que tem a ver com a gente analisar, como a gente fez hoje falando sobre felicidade, como a gente pode impulsionar o resultado das pessoas, o resultado das empresas. Então tem muito assunto, tem muito tempo sendo debatido. Acompanhe os nossos canais e fica de olho aí. Abraços e beijos para todo mundo.